Boa tarde, sejam bem-vindos à teleconferência da Apvida, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro, CEO, Bruno Cols, diretor superintendente financeiro, e Guilherme Narruz, diretor de Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço www.apvida.com.br/ri. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Apvida, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Apvida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jorge, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jorge, pode prosseguir. Boa tarde a todos e muito obrigado por participarem da nossa teleconferência. É com enorme satisfação que apresentamos ao mercado os resultados do Apvida referentes ao terceiro trimestre e dos 9 meses acumulados de 2020. Gostaria de aproveitar a oportunidade e começar parabenizando todos os nossos times. São 35 mil colaboradores, mais de 15 mil médicos, 15 mil dentistas que fazem parte do sistema Apvida. Ainda estamos enfrentando essa pandemia e é muito gratificante sabermos que podemos continuar contando com todos vocês. A todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, todos que no meio de tantas incertezas seguiram em frente com muita coragem, heroísmo e abdicação, mostraram mais uma vez que têm um compromisso nobre com a vida. E isso reflete a visão do Apvida. Somos muito, muito gratos a todos vocês. Estamos muito contentes com o desempenho do Apvida nesse trimestre. A receita líquida consolidada apresentou crescimento de 61,6%, impulsionada pelas aquisições e pelo aumento do número de beneficiários através de vendas novas. O EBITDA fechou o trimestre em 512,2 milhões de reais, um avanço de 93,8% em relação ao ano anterior, resultado de uma combinação do crescimento orgânico e inorgânico, juntamente com a gestão eficiente dos sinistros e forte disciplina nas despesas operacionais. Por falar em crescimento orgânico, estamos muito contentes com a retomada das contratações e ver o Apvida sendo escolhido por mais de 180 mil novos usuários de planos médicos e odontológicos. Importante mencionar que a sinistralidade ainda foi positivamente impactada no trimestre, uma vez que, apesar de nossos atendimentos eletivos e de urgência estarem recebendo aumento gradual de demanda e já terem voltado a operar em níveis próximos ao período pré-pandêmico, a frequência de utilização ainda não foi totalmente normalizada. Mantivemos também uma adequada gestão das despesas com vendas e das despesas administrativas, com esta última atingindo o seu menor patamar histórico em relação às receitas.
Do ponto de vista operacional, esse trimestre foi marcado por grandes eventos. Vou citar alguns. Renovamos a nossa marca. Enxergamos a necessidade de adotar uma nova marca corporativa para garantir ainda mais reconhecimento e performance ao nosso negócio. Também alteramos nosso propósito, que passou a ser assegurar acesso à saúde de qualidade para a nossa gente. Esse é o nosso foco. Darmos o nosso melhor para acolher as pessoas com a qualidade que elas merecem. Firmamos uma parceria com a Suíça Roche para consolidarmos nossas atividades de diagnóstico laboratorial em uma única unidade central que contará com tecnologia de última geração. Esse núcleo técnico operacional, o NTO, na cidade de Recife, em Pernambuco, será a primeira instalação desse tipo fora da Europa e terá capacidade de processar até 5 milhões de exames por mês, substituindo as atuais 18 facilities regionais. O NTO processará cerca de 95% dos exames laboratoriais, aumentando ainda mais nosso nível de verticalização. Já realizamos até a data de hoje mais de 125 mil consultas através dos nossos canais de telemedicina. Nossos investimentos contínuos em tecnologia e inteligência de dados nos permitiram criar uma das mais robustas plataformas de telemedicina do país. Hoje, já podemos dizer que dispomos dos mais variados tipos de atendimento digital. Adicionalmente, para trazer segurança nas interações via telemedicina, estamos adotando a identificação dos beneficiários através de reconhecimento facial. Reforçamos nosso conselho de administração com a vinda do senhor Igor Lima, um executivo com experiência comprovada em integração, tecnologia e inovação, temas fundamentais ao atual momento da Apvida. Inauguramos, nos últimos meses, de forma orgânica, 5 unidades de atendimento e um centro de distribuição e abastecimento farmacêutico. Anunciamos nos últimos meses uma série de aquisições, tanto de carteiras de clientes, como de ativos de infraestrutura hospitalar. Foram 7 transações que serão detalhadas mais à frente pelo Bruno Klaus, que mostram nossa busca contínua por bons ativos e nosso foco no crescimento inorgânico em outras regiões. É uma grande quantidade de aquisições, mas todas, absolutamente todas, executadas com muita disciplina e racionalidade. Estamos adquirindo a múltiplos bons, integrando esses ativos de forma rápida e eficiente e trazendo os indicadores operacionais dessas empresas adquiridas para níveis próximos aos nossos. Também concluímos a incorporação e integração das operadoras pertencentes ao Grupo América. Até o final de 2020, iremos concluir também a incorporação e implantação de sistemas nas dezenas de unidades assistenciais que formavam o Grupo América, finalizando a integração em cerca de 1 ano após o closing da operação, o que demonstra que temos total condições de replicabilidade do nosso modelo de negócio. Crescemos e, por isso, mudamos. Estamos em um novo momento. Mudanças operacionais são essenciais para nos fazer chegar mais longe, mas a nossa essência sempre será mantida. Bom, dito isso, passo agora a palavra para o Bruno Klaus, diretor financeiro, e o Guilherme Naus, diretor de RI, que vão detalhar um pouco mais os números do trimestre e seguimos para a sessão de perguntas e respostas na sequência. Obrigado. Muito obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Primeiramente, preciso explicar que, em virtude da conclusão da incorporação das operadoras e dezenas de unidades assistenciais que compunham o Grupo América, no dia 1º de setembro de 2020,
e a consequente implantação de sistemas, né, o SAP, o sistema da operadora e o sistema hospitalar, a abertura individualizada dos dados operacionais e financeiros das adquiridas não se torna comparável com trimestres anteriores. Do quarto trimestre em diante, a aquisição da Medical em Limeira, na cidade de Limeira, em São Paulo, já foi concluída, agora em novembro, e é possível que tenhamos novos closes ainda esse ano, o que também impedirá a comparabilidade dos números anteriores. Portanto, os resultados da Apvida passarão a ser apresentados somente de forma consolidada. De forma pontual, quando possível e necessário, em algumas rubricas, ainda citaremos os efeitos advindos das empresas adquiridas, conforme vocês devem ter visto em nosso earnings release. Iniciando os slides da apresentação, no slide 2, mostramos os principais destaques financeiros e operacionais do terceiro trimestre de 2020, dados consolidados da Apvida. Houve um crescimento de 61,6% da receita líquida, influenciada principalmente pelas receitas provenientes das aquisições do Grupo São Francisco, Grupo América e da RN. Também teve aumento de 7,6% no ticket médio de planos de saúde, reflexo dos reajustes de preços implementados nos contratos existentes e das vendas novas. Importa mencionar que, como todos sabem, os planos individuais não sofreram reajuste esse ano e os planos coletivos, os reajustes só serão cobrados a partir de janeiro de 2021, conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Houve um crescimento de 56,9% no número de beneficiários total, explicado pelo aumento de 2,3 milhões na base de beneficiários de saúde e odonto, além do crescimento orgânico, tanto no Apvida quanto nas empresas adquiridas, que adicionaram 37 mil vidas em saúde e 145 mil vidas em odonto. A queda de sinistralidade ex-SUS foi de 0,6 ponto percentual e a sinistralidade caixa caiu 3 pontos percentuais. Entendemos que isso é um desempenho espetacular quando consideramos que as empresas adquiridas ainda operam com sinistralidade bem acima da nossa. Mas reitero, como o Jorge já mencionou, que a sinistralidade do trimestre ainda foi positivamente impactada, pois apesar dos nossos atendimentos seletivos e de urgência estarem recebendo aumento gradual de demanda e já terem voltado a operar em níveis próximos ao histórico, a frequência de utilização ainda não foi totalmente normalizada. Por fim, o nosso EBITDA cresceu 93,8%, com uma margem maior em 4 pontos percentuais. Aqui tem a contribuição da redução das sinistralidades e também a adequada gestão de despesas. O índice de despesas com vendas atingiu 7,9% e o índice de despesas administrativas foi de 9,4%. No slide 3, mostramos a nossa contínua busca por bons ativos. Somente nos últimos meses anunciamos 7 aquisições e um arrendamento de hospital, todas concentradas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. São todas aquisições que adicionam valor ao nosso negócio e que possuem um fit estratégico com nossas operações. A maior delas, a do Grupo Promed, irá viabilizar nossa entrada na capital mineira de forma robusta. A região possui alto potencial de crescimento, tanto pelo potencial de aumento na penetração de planos privados, quanto pelo ganho de market share, contribuindo para a nossa consolidação no estado de Minas Gerais. Acabamos de anunciar a aquisição da operadora Prêmio Saúde, também em Minas Gerais. Uma transação bastante sinérgica, já que boa parte da carteira de clientes está localizado onde teremos infraestrutura hospitalar, o que nos permitirá verticalizar rapidamente o atendimento. Também anunciamos aquisições no estado de Goiás, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, e no interior de São Paulo, que arrendamos a maternidade Ribeirão Preto, lá de a maternidade Sinhá Junqueira. Enfim, foi um trimestre movimentado que manteve todo o nosso movimento de consolidação e expansão nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Todas as operações citadas aguardam ainda aprovações regulatórias. É importante destacar que nestas regiões estão em construção um hospital na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, um hospital em Uberlândia, Minas Gerais, além de 3 hospitais no interior de São Paulo, nas cidades de Barretos, São Carlos e Bauru. No lado direito do slide, também informamos o status das aquisições anunciadas em 2019. Incorporamos a América no dia 1º de setembro, conforme falado no início pelo Jorge. Grupo São Francisco, estamos caminhando bem no processo de incorporação e a expectativa de captura de sinergias dentro do esperado pela companhia. Na RN Saúde, nossos sistemas já foram implantados.
Concluímos a aquisição da operadora Medical de Limeira, na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, agora no dia 3 de novembro, que agora já passa a fazer parte de nossa estrutura. A Plamed ainda se encontra em avaliação pelo CAD. No slide 4, próximo slide, mostramos um mapa com a distribuição de hospitais por estado. São 41 hospitais no fim de setembro, 42 prontos atendimentos, 188 clínicas e 175 unidades de diagnóstico laboratorial e por imagem, totalizando, assim, 446 pontos de atendimento. Assim, estamos cada vez mais próximos de nossos beneficiários em todas as 5 regiões do país. Ao longo do terceiro trimestre, foram inaugurados 2 hospitais, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, e na cidade o Hospital Mário Palmério, em Minas Gerais, no interior, na cidade de Uberaba. Foram 11 clínicas médicas e 7 encerramentos de clínicas, 2 prontos atendimentos, com 1 encerramento de um pronto atendimento, e 8 unidades de diagnóstico, com 7 encerramentos no período, como parte de consolidação do atendimento em novas e amplas unidades. Encerramos o trimestre com 2.939 leitos, 1.097 leitos a mais do que o mesmo período de 2019. Neste trimestre, disponibilizamos 890 leitos para o tratamento da Covid-19. Isso foi uma redução de 124 leitos na comparação com o segundo trimestre de 2020, resultado da desmobilização de leitos dedicados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. O market share da companhia, no final de setembro, indicava uma participação de mercado total de cerca de 7,5%. Aqui também mostramos o percentual distribuído por região, com o Centro-Oeste ganhando representatividade e o Sudeste e Sul com alto potencial de crescimento. Lembrando que aqui ainda não estão contabilizadas as vidas das aquisições anunciadas, porém ainda não finalizadas. Gostaria de passar aqui a palavra para o Guilherme Naus, nosso diretor de RI, que vai passar mais detalhes dos resultados. Obrigado, Bruno. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Passando para o slide 5, o slide de beneficiários, o Jorge e o Bruno já adiantaram os grandes números. É um crescimento realmente espetacular da companhia, quase 50% de crescimento no saúde, quase 70% no odonto. Obviamente tem a contribuição das vidas que vieram das empresas adquiridas, mas como o próprio Jorge já comentou, o mais importante do trimestre para a gente, o highlight, o destaque, foi a retomada do crescimento orgânico. A gente cresceu 53 mil vidas em saúde e 120, 130 mil vidas em planos odontológicos, mesmo num cenário absurdamente desafiador como foi o terceiro trimestre por conta dos efeitos econômicos da pandemia na sociedade. A gente cresceu em todas as regiões do país, um pouco da quebra dessas 53 mil vidas de saúde, praticamente metade, 25 mil vidas foram no Centro-Oeste, de crescimento orgânico, Norte crescendo 10 mil vidas, Nordeste crescendo 7 mil vidas, Sul 2 mil vidas e Sudeste 8 mil vidas. Isso tudo dentro do terceiro trimestre, tá? Terceiro trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2020. As empresas adquiridas crescem pouco mais de 30 mil vidas e o Apvida Norte e Nordeste sem as aquisições e o Sul cresce pouco mais de 20 mil vidas. Então, essa é a quebra entre o crescimento orgânico, Apvida e aquisições, ou seja, 30 mil vidas de crescimento orgânico dentro das aquisições. Era exatamente sobre isso que a gente falava quando a companhia dizia que estava com mais do que aquisição de portfólios, que ela queria criar plataformas, hubs de crescimento regionais, e é exatamente o que a gente está apresentando aqui já nesse trimestre. Lembrando que a gente ainda não está trabalhando com produtos novos, produtos de rede própria, que são produtos ainda mais acessíveis nessas regiões novas de atuação. Goiânia, por exemplo, a gente acabou de lançar o produto
de rede própria no dia 1º de setembro. Então, praticamente nada de impacto ainda dentro do terceiro trimestre. Então, é aí uma possibilidade desse crescimento orgânico nessas novas regiões ficar ainda maior olhando para frente. A gente deve lançar esses produtos de rede própria, de rede fechada, sempre quando os nossos investimentos em infraestrutura médica hospitalar nessas regiões ficarem prontos, né? Então, esse é o caminho que a gente deve seguir daqui para frente. Em odonto, a gente permanece crescendo fortemente, mas ainda com um mar de oportunidades, principalmente nas novas regiões de atuação e também com as empresas recém-adquiridas, né, que estão sendo integradas, bem como nas regiões e nas operadoras que a gente já anunciou, mas que aguardam o closing dessas transações. Muitas delas, inclusive, nem trabalham com o produto odontológico. Então, a gente tem uma oportunidade grande. A companhia só consegue realizar esse tipo de crescimento que a gente está mostrando no terceiro trimestre, que a gente tem a mais competente área comercial do país, com uma força de distribuição incomparável com os nossos competidores. Nossa área comercial, inclusive, foi atualizada e reforçada recentemente, e com isso ganhou escalabilidade e robustez, exatamente para fazer frente a oportunidades como essas que estão surgindo. Passando para o próximo slide, de ticket médio mensal, a gente cresce quase 8% em saúde, um crescimento especialmente importante quando a gente considera que a gente não teve reajuste dos planos individuais. São quase 30% dos nossos beneficiários e praticamente 40% da nossa receita. E mesmo assim, a gente cresce 7,6%. Nosso ticket está chegando ali próximo de R$200, R$198, que é um dos menores do país, permite à Apvida dar acesso à saúde de qualidade para o maior número de pessoas possível. O Jorge falou agora há pouco, é o propósito do Apvida. Ticket de odonto praticamente estável, um produto extremamente sinérgico e estratégico para a companhia, como eu mencionei agora há pouco. No slide da receita, número 7, a gente não deve gastar muito tempo aqui, porque já falamos bastante sobre os beneficiários e o ticket médio. O crescimento já é explicado, né, por esses dois últimos slides que eu mencionei, muito forte, 62% de crescimento de receita. Curioso aqui ver que nos primeiros 9 meses de 2020, a gente já fez praticamente pouco mais de 10% a mais do que o crescimento, do que a receita do ano inteiro de 2019. Talvez gastar um pouco mais de tempo no próximo slide 8, que fala sobre os nossos custos assistenciais e o índice de sinistralidade. Todos os nossos índices apresentaram melhora, sinistralidade de caixa, sinistralidade ex-SUS e a sinistralidade total, que é a que está apresentada aí no slide para vocês. Obviamente, um resultado de uma excelente gestão de sinistros da companhia, com vários projetos de inovação, usando bastante tecnologia, inclusive com uso de inteligência artificial. A gente já apresenta também ganhos relevantes de sinergia nas aquisições, com volume de captura de sinergias praticamente em linha com o que a gente esperava, mas numa velocidade maior do que a gente esperava originalmente. Aqui também tem um impacto positivo da pandemia, já comentado pelo Jorge e pelo Bruno, preciso repetir.
tem uma menor cobrança de ressarcimento ao SUS, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Importante reforçar que a gente resolveu o backlog de cirurgias que tinham sido represadas lá no início da pandemia, no segundo trimestre, sem impacto no nosso sinistro. Aí o destaque para a célula da companhia, que foi criada especificamente para isso, que foi atrás desses beneficiários, dos médicos, nas regiões onde a gente não tinha nenhuma restrição e executamos 100% das cirurgias nos locais onde a gente não tem restrição. Os atendimentos já vêm crescendo, como o próprio Bruno e o Jorge mencionaram, veio crescendo de forma gradual ao longo do terceiro trimestre, e por isso tem um benefício no terceiro trimestre, mas a gente já entra no quarto trimestre de 2020 com níveis bem próximos aos níveis pré-pandêmicos. É um ponto importante. A gente já vê também um crescimento do número de atendimentos de síndrome respiratória em algumas regiões da companhia, mas isso não tem representado um aumento no número de internações. As nossas aquisições, elas contam com uma sinistralidade sempre maior do que a nossa, portanto, se não fosse o efeito da pandemia, a gente provavelmente estaria apresentando sinistralidade consolidada, total, marginalmente maior do que a gente apresentava no passado, né, o histórico da companhia. Obviamente, a gente tem todo o ferramental para reduzir a sinistralidade das empresas adquiridas, e é isso que a gente está fazendo, né? Essa é um pouco do que a gente já está apresentando aqui, de níveis de sinistralidade consolidados, já tem o impacto da aplicação do modelo de negócio da companhia nas adquiridas. A beleza do modelo vertical do Apvida é ver esse retorno à normalidade com baixíssimo risco de overshooting, né, na nossa sinistralidade. Passando para o próximo slide, slide 9, a gente fala de ressarcimento ao SUS, custo total de 27 milhões no trimestre, ali na última barra da direita, 26,9 milhões, sendo praticamente metade com custo no sinistro, metade com custo nas despesas financeiras. Foi um impacto, um volume menor do que o usual, por conta tanto da paralisação ou a redução do envio das cobranças, né, das ABIs, e também uma diminuição da velocidade de conversão de cobranças de atendimentos em GRUs, por conta dos prazos recursais que ficaram congelados, aí parados, como consequência da ANP, da medida provisória 928. Tem uma indicação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que esse movimento, os dois fluxos, né, o fluxo de envio de ABIs e o fluxo de conversão de ABIs em GRUs, ele normaliza agora ao longo do quarto trimestre, com potencialmente as operadoras recebendo 2 ABIs, uma agora em novembro e outra em dezembro. Então, a gente já espera uma volta à normalidade acontecendo agora, provavelmente primeiro tri do ano que vem, também um pouco mais pressionado por conta desse catch-up. No próximo slide, slide 10, das despesas operacionais, tanto o Jorge quanto o Bruno também já disseram aqui que esse é um dos grandes highlights do trimestre, acho que comprova a disciplina da administração da companhia na gestão de suas despesas, mesmo com integrações acontecendo, novos ativos, novas geografias. Isso é importante comprovar para o mercado que essa disciplina permanece. Nossas despesas com vendas com
impactos positivos de menores perdas, menor PDD, e também o impacto das adquiridas, impacto positivo das adquiridas, que trabalham com um índice de despesas de vendas menor do que o Hapvida. Então, o consolidado se beneficia desse mix diferente. As despesas administrativas, aí na metade de baixo do slide, mostrando todos os ganhos de eficiência, também com projetos de inovação da companhia. Mostra também os ganhos já de captura de sinergias nas empresas adquiridas, São Francisco, Grupo América e da RN. Não terminou isso ainda, esse processo continua em curso ainda. A gente tem sinergias para serem capturadas em todas essas 3 aquisições que eu mencionei. Finalizando o próximo slide, rapidamente passando pelo EBITDA, crescendo 4 pontos, EBITDA do trimestre acima de R$500 bilhão, muito forte. E terminando a apresentação no slide 12, mostrando o fluxo de caixa e o CAPEX, fluxo de caixa do trimestre com R$415 milhões. Então, esse fluxo de caixa do trimestre ele é maior do que o fluxo de caixa livre de todo o ano de 2019. Né? O trimestre é maior do que o ano anterior. E o CAPEX acumulado do ano, no lado direito, com R$290 milhões, caminhando para o que a gente tinha guiado o mercado no final do ano passado, início desse ano, de investir cerca de R$400 milhões, tanto em 2020 quanto em 2021. Com isso, a gente encerra essa parte expositiva e abre para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. São 2, como praxe. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho de dinâmica comercial. Né? O Centro-Oeste teve uma performance muito boa nesse semestre, assim como as operações legadas da Hapvida. Eu queria entender assim, o que tem visto de melhora de tendência quando a gente pensa em novos contratos, churn, mudança dos contratos já existentes. Né? Então, eu queria entender se tem algum desses fatores que foi mais preponderante nesse trimestre e o que a gente pode esperar para 2021, mesmo pensando na grade de produtos antes dos eventuais lançamentos nas regiões adquiridas. E a minha segunda pergunta, um pouco mais simples, é da dinâmica contábil do reajuste. Né? Então, até peço desculpa se a gente deixou passar alguma coisa, mas podiam elaborar um pouquinho de como é que foi o tratamento contábil à luz do posicionamento da agência, que permitiu a contabilização nesse trimestre, com diferimentos no conta a receber, como algumas empresas contabilizaram. Só queria entender como que a gente deveria pensar isso. É isso. Obrigado, pessoal. Oi, Vinícius. Muito obrigado pela tua pergunta. Eu vou responder a primeira parte, depois passo aqui para o Bruno para falar sobre reajuste. Do ponto de vista de crescimento orgânico, primeiro é importante ressaltar que a empresa acabou geograficamente se posicionando de uma maneira única, dado que nós somos a primeira empresa brasileira a estar presente nas 5 regiões, com rede própria, hospitais próprios. Isso nos permite aproveitar o maior potencial que cada região pode nos trazer. A gente sabe que, eventualmente, algumas regiões andam mais velozmente que outras, então esse nosso modelo de abrangência nacional acaba deixando a gente em situação de vantagem com relação a outros competidores. Do ponto de vista de crescimento, a gente enxergou nesses últimos meses, está vivendo um momento em que a gente nota, primeiro, importante ressaltar, um interesse muito forte do brasileiro em ter uma cobertura
de plano de saúde privado. A gente sabe que essa pandemia mostrou a importância do nosso serviço, e a gente aqui internamente tem trabalhado de maneira espetacular. Os nossos índices são muito fora da curva. O coeficiente de letalidade de usuário Apvida comparado com o restante do Brasil é muito menor, e a gente tem mostrado isso de maneira muito corajosa através dos nossos reportes diários. Então, isso tem estimulado, mesmo que a economia ainda não tenha retomado as atividades, apesar de mostrar muitas boas notícias da retomada da economia, ainda não voltou à plena carga, mas isso tem impulsionado, primeiramente, os canais varejo, planos individuais, por exemplo, pequenas e médias empresas têm já atuado em níveis quase pré-pandêmicos ali, alguns canais já em níveis pré-pandêmicos, que é um sinal muito bacana. E do lado corporativo, a gente notou que esse segundo trimestre foi muito impactado por novos bids que foram lançados, de empresas de pequeno, médio e grande porte também. A gente tem se beneficiado disso. O terceiro TRI já apresentou novos grandes clientes em várias regiões do país. O quarto TRI também terá novos clientes entrando em novas regiões. Então, a gente vê esses dois, do lado positivo, vê esses dois aspectos bem favoráveis. As empresas clientes voltaram a recontratar, mas ainda elas não voltaram a ter o mesmo quadro laboral que tinham antes da crise. Voltaram a contratar, que já é uma notícia maravilhosa, mas ainda não na intensidade que o faziam anteriormente. Isso do lado das adesões de empresas clientes. Mas, de uma maneira geral, 2021, eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom de crescimento orgânico, né? Essa pandemia está ficando para trás. Em alguns estados, a gente viveu, como no estado do Amazonas, uma segunda onda, mas muito mais leve do que a primeira, dado que a gente está muito mais eficiente como a gente lida com essa doença. Apesar de essa segunda onda trazer novos casos, a gente conseguiu sendo bastante eficiente, atendendo à distância, doando medicações quando é o caso, e sendo muito eficiente com os nossos protocolos. A gente não tem notado um aumento na necessidade de internações. Então, isso vai ajudar a recuperação da economia em 2021, trazendo possivelmente níveis pré-pandêmicos de crescimento orgânico, que sempre foram fortemente muito bons para a nossa empresa. Tá? Passo aqui a palavra para o Bruno para falar sobre reajuste. Obrigado mais uma vez, Vinícius. Oi, Vinícius, boa tarde. Obrigado pela pergunta. É importante mencionar que a suspensão dos reajustes ela se deu só a partir de setembro, tá? Então, foi só um mês desse trimestre, tá? Ainda assim, a recomendação, tivemos discussões aqui com a auditoria, discussão com a própria Agência Nacional, é a contabilização dessa receita, dos reajustes, né, que já estão negociados e formalizados, tá? Volto a falar, como era só setembro aqui, são menos contratos, né, comparado no trimestre todo, que seria imaterial os valores, mas a recomendação, e para o quarto trimestre, inclusive, é de contabilização desses reajustes, não obstante a gente só possa cobrá-los a partir de janeiro de 2021. Tá? Então, à medida que, para os planos coletivos, tá? À medida que nós negociamos esses reajustes e formalizamos, né, os aditivos contratuais, eles vão sendo contabilizados na nossa receita. Para planos individuais, né, a gente não teve nenhuma autorização, a gente não, né, o mercado não teve nenhuma autorização de reajustes esse ano, de forma que a gente espera que tenhamos reajustes a partir do próximo ano, nos prazos geralmente determinados pela Agência Nacional, isto é, a partir de maio de 2021. Perfeito, Jorge, Bruno. Muito obrigado pelas respostas. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, Itaú BBA.
Boa tarde, Jorge, Bruno, Guilherme, obrigado pela apresentação. Queria fazer duas perguntas rápidas aqui do meu lado, tá? Primeiro, em relação a crescimento orgânico também, queria retomar essa discussão sob uma ótica um pouquinho diferente, né? A gente também notou aqui que a performance tri contra tri, ela foi super forte, acho que até melhor do que os dados da ANS e reportados até agora sugeriam. E o que mais chamou nossa atenção é que esse crescimento veio sem uma aceleração de despesas de vendas, né? Muito pelo contrário. As despesas de vendas elas até caíram nominalmente tri contra tri, né? Acho que até não precisa nem fazer análise em função da receita. Eu queria que vocês discutissem um pouco essa dinâmica aqui, pessoal, por favor. É razoável a gente supor aqui que essa performance tri contra tri mais forte, ela vem mais por um churn mais controlado do que por venda bruta em si? Ou se tiver um componente de crescimento bruto, como que vocês conseguiram fazer o controle dessa linha de despesas de vendas, né? Tem alguma alteração de política da companhia, alguma coisa um pouco mais estrutural para a gente entender aqui? Então, acho que essa seria a minha primeira pergunta, pessoal, como essas duas variáveis dialogaram entre si nesse trimestre. E se vocês puderem responder, por gentileza, aí em seguida eu faço minha segunda pergunta aqui. Obrigado. Gustavo, muito obrigado pela tua pergunta. É um pouco de algumas variáveis, e eu vou citar algumas delas. Primeiro, assim, São Francisco nos trouxe uma experiência bem interessante de venda própria, time próprio, interno e comercial. Tá? Com base nessa experiência, a gente vem trabalhando aqui internamente para identificar em que regiões o modelo comercial através de corretoras ou modelo comercial através de time próprio poderá funcionar. Poderemos optar por um ou outro em alguma nova região específica, como também podemos optar pelos dois, ambos em uma mesma região. Nós já determinamos aqui que algumas novas regiões vão seguir o exemplo de time próprio com venda, outras regiões time misto. A gente vem testando isso e essa modalidade comercial traz custos inferiores aos custos de corretagem, que são um canal muito importante, a gente gosta muito de fazer também, mas as características locais, regionais de cada lugar, aliados às expectativas de venda, vão estar nos determinando onde investir em um dos dois modelos. Tá? Além disso, crescimento em alguns segmentos, como corporativo, o volume de comissões do corporativo ele é inferior ao dos canais varejo. Então, todo esse mix, aliado à redução do churn também, tem feito com que esse trimestre tenha sido positivamente impactado. Né? Eu acho que é isso. Você tem uma segunda pergunta, não é, Gustavo? Tenho sim, Jorge. Obrigado por essa resposta, ficou super claro. Tá? Minha segunda pergunta é um pouco mais rápida, né? Vocês mencionaram no release, e até o Guilherme ressaltou aí ao longo da apresentação, que o backlog das cirurgias eletivas, ela já, enfim, eu falando aqui 100% endereçadas para vocês ao longo do trimestre. Eu queria só uma atualização em relação a como o backlog dos outros procedimentos evoluiu aí ao longo desse finalzinho de segundo tri, se vocês conseguem até passar uma atualização em relação a outubro, como que o restante dos procedimentos acabou sendo endereçado. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Assim, como a gente já havia antecipado e vinha antecipando ao longo das últimas interações, o segundo trimestre foi marcado pelo período em que a gente conseguiu zerar todo o backlog de procedimentos eletivos que haviam sido solicitados e por questões de restrição social a gente estava impedido de fazer. Então, a gente foi extremamente ativo, aproveitando a primeira oportunidade possível que poderíamos retomar procedimentos cirúrgicos, por exemplo. Nós criamos e inovamos fazendo fluxos diferenciados para que conferíssemos segurança para os nossos usuários e para toda a nossa equipe, que os procedimentos seriam de alta segurança.
foi então uma decisão muito acertada e muito bem implementada, na medida que a gente conseguiu, de fato, zerar todo o backlog de procedimentos cirúrgicos, exames de alta complexidade, ainda no segundo trimestre. A gente vê agora no quarto trimestre um ritmo muito, mas já muito próximo ao pré-pandêmico. Ainda em algumas situações não atingiu seu nível de regularidade, mas já muito próximo a gente vê que as pessoas aos poucos estão voltando a utilizar os procedimentos médicos em ritmos habituais. Perfeito, Jorge, ficou super claro. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Boa tarde, Dr. Jorge, Bruno, Naus. Obrigado pelo tempo. Bom, não vou ser muito inédito, vou voltar um pouco para a parte do crescimento orgânico, só para emendar nas outras perguntas que já foram feitas, né? A questão da exploração dos planos individuais nas regiões novas, eu me lembro que sempre foi uma alavanca aí que vocês têm frisado, né, como um upside, né, e o Naus comentou que não necessariamente ainda já tem produtos de rede própria, né? Existe algum tipo de esforço que vocês tenham feito nesse sentido individual, apesar de não ter esses desenhos, ou isso vai ficar para depois? E, de forma geral, né, tanto no corporativo quanto no individual, se vocês têm algum tipo de posicionamento comercial agora um pouco diferenciado para tentar aproveitar esse momento de mercado em que possivelmente outras operadoras, seguradoras estão um pouco mais fragilizadas. Obrigado. Legal, Maurício, muito obrigado pela tua pergunta. É assim, a gente vem vivendo estágios diferentes de verticalização nas novas regiões. Logo que a gente inicia já o processo de due diligence para o novo ativo, não só a área de M&A atua. Junto a ela, a área de integrações, que é uma área que foi toda reforçada, e logo nesse momento começa-se a criação de um book de integrações. Esse book de integrações conta com a série de atividades que visam que a gente possa implantar na totalidade o nosso modelo de negócio, ou seja, fazer a replicabilidade de maneira plena da nossa atuação. Por exemplo, um dos itens é o de verticalização. Então, logo que ainda em due diligence a gente está avaliando o ativo, o time de integração começa a avaliar o nível de verticalização em ambulatórios, em diagnóstico, em serviços auxiliares, em internações, nas mais diversas especialidades. Então, é mapeado toda aquela região e logo que a gente começa a operar no ativo, nós já temos, então, um plano, um book muito detalhado, além de verticalização, há diversos outros itens, mas já temos um plano muito detalhado de implantação do nosso modelo de negócio. Ocorre que os ativos têm níveis de verticalização sempre inferiores ao nosso. Claro que possivelmente nós sejamos a empresa mais verticalizada, ex-aquisições, mais verticalizada do país e do mundo. Então, logo naquele momento, a gente começa a fazer o processo de verticalização, que, na maioria das vezes, é orgânico, mas também pode contar com aquisições. O time de M&A pode complementarmente comprar algum hospital, se fizer sentido, né? Quando temos um modelo nosso implantado na plenitude, que envolve o nível de verticalização esperado, a implantação dos nossos sistemas, que tem muita tecnologia embarcada, vários aplicativos, ferramentas tecnológicas que nos ajudam a controlar, reduzir sinistro, aumentar e controlar a qualidade também, e as outras sinergias que já estão claras e óbvias, como sinergias de DNA, de suprimentos, etc., o processo de fidelização médica, de credenciamento, ou seja, tudo isso, depois que nesse processo de implantação, vai nos permitindo
fazer uma revisão na grade de produtos da cidade, daquela região, e, por consequência, na tabela de preço. Nosso objetivo sempre é, após implantar o nosso modelo de maneira plena, a gente tem segurança de que vai ofertar os melhores produtos com os menores custos de maneira responsável, sustentável, ou seja, sendo assim bem acessíveis, mas sem abrir mão de muita qualidade, E isso tem nos ajudado, ao longo da história, logo que a gente entra em novas regiões, a não só ganhar share, mas também criar mercado, expandir mercado. E essa é uma das características naturais do nosso modelo de negócio, que a gente seguramente vai continuar replicando aí Brasil afora. Então, nós temos, respondendo objetivamente, nós temos as regiões em situações de maturação diferentes. Há algumas cidades que a gente já conseguiu implantar o modelo na plenitude. Outras ainda estamos em curso. Isso faz parte do nosso processo de integração. Do ponto de vista corporativo, a tua segunda pergunta, é claro que é sempre uma oportunidade da gente oferecer o nosso produto numa hora em que a economia foi atingida por essa crise e as empresas estão lançando novas cotações, revisando benefícios. Então, é uma oportunidade bem bacana e a gente tem aproveitado, sim, para crescer. Os produtos corporativos são muito customizados. Então, a gente tem uma série de possibilidades de customização que passam por medicina de família, coparticipação, passam por franquia quando for o caso, produtos customizados, ambulatórios dentro de fábricas quando é necessário, uma gama de programas de prevenção que nos permitem customizar, entender a realidade daquela empresa. A gente pode criar ou implementar a rede própria em alguma região, como foi um exemplo claro de Joinville. Joinville, assim como várias outras cidades, que a gente foi levado pelo cliente, em consequência disso, numa nova região, implantando o nosso modelo. Em Joinville, especialmente, a gente assinou um contrato de longo prazo, é um case bem conhecido do setor, e um contrato de longo prazo durante esse período tivemos tempo hábil para construir não só um hospital de altíssima complexidade, mas também clínicas próprias, diagnóstico próprio, numa rede verticalizada, ampla, integrada, e logo depois de começarmos a atender o IRPO, que nos convidou, nos levou para essa região, nós já conseguimos trazer os três maiores clientes da região, mostrando que esse balanceamento entre qualidade e acessibilidade para a gente é muito forte, tem se provado real a cada dia que passa, né? Perfeito. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta vem de Gustavo Tisseu, Bradesco. Olá, pessoal. Tudo jóia, Jorge? Tudo jóia, Bruno? Tudo jóia, Narros? Acho que a gente tem aqui 3 perguntinhas. A primeira é que veio muito forte, né? Veio bem interessante o crescimento orgânico. A gente queria explorar um pouquinho mais. 25 mil vidas veio do Centro-Oeste, né? A gente sabe que em alguns locais, depende muito da região, tem aquela dependência de usinas, né? Usinas que têm trabalhos temporários, e às vezes a gente até recorda que acho que no primeiro e segundo dia teve um pouco menos crescimento, porque de fato essas usinas eu acho que não estavam funcionando. Eu queria entender um pouquinho, ter um feeling, se de fato foi algum impacto dessas usinas, se teve algum impacto temporário que a gente pode considerar essas usinas estarem contratando. E aí uma segunda pergunta é sobre se consegue tangibilizar um pouco o impacto do Covid. Por exemplo, se não tivesse o impacto do Covid, se não tivesse o impacto do Covid, a sinistralidade deveria, a gente teve 4, 5 pontos percentuais no segundo Q, alguma coisa metade disso, só para a gente ter um pouquinho de ideia de como que está esses valores. Por último, se vocês me permitirem, peço desculpa por 3, se ele poderia dar uma visão de quanto que é a comissão dos planos coletivos e quanto que é as comissões por vida, né, do plano individual. É só para a gente ter uma comparação de ideia de valores, fazendo favor.
Gustavo, legal, muito obrigado pelas 3 perguntas. Primeiro, com relação ao Centro-Oeste, assim, da mesma maneira que a gente saindo aqui do Nordeste acabou fazendo uma consolidação importante do setor, da região, depois nós fomos para o Norte e conseguimos resultados similares, a gente vem criando novos clusters de crescimento e o Centro-Oeste é um deles. Então, a gente já mapeou com muita profundidade todas as oportunidades dessa região em específico. Começamos primeiro com São Francisco, que já tinha operações em Mato Grosso do Sul, Goiás. Depois fizemos a aquisição lá de América, que tinha uma presença muito forte em Goiânia. Depois fizemos mais 3 aquisições, uma de uma carteira de planos de saúde em Anápolis, depois junto com um hospital que está em construção em Anápolis. Compramos mais uma carteira em Goiânia. Estamos em construção de um hospital também no Centro-Oeste. O nosso time de M&A, o time de expansão tem trabalhado fortemente naquela região. Entramos organicamente em Brasília. Então, a gente já mapeou todas as cidades importantes, todos os polos que caberiam à implantação do nosso modelo, que vocês já conhecem muito bem. Então, a gente vem implementando esse plano que a gente pretende fazer em curto, médio prazo, que é a consolidação dos principais polos de todo o Centro-Oeste. Então, o Centro-Oeste, ele basicamente, dentre outras indústrias, ele é muito baseado no agribusiness, de uma maneira geral. O agribusiness, todos nós sabemos que vem puxando o país, a economia do país em várias situações, vem conseguindo superar crises econômicas, e agora a gente está muito bem posicionado para aproveitar não só o Centro-Oeste, mas também o interior de São Paulo, que a gente tem um plano amplo de expansão. Depois de São Francisco, já arrendamos mais um hospital em Ribeirão Preto, fizemos 3 aquisições no interior de São Paulo, estamos construindo outros 3 hospitais, tem um plano de verticalização também em ambulatórios, etc. Então, a gente gosta muito e tem feito muito isso, estudar bem a região, se aprofundar, verificar as melhores oportunidades e implantar de maneira bem consistente o nosso modelo. Isso nos dá muita possibilidade de crescimento. Goiânia, especificamente, já tinha uma plataforma muito interessante que nos deu velocidade. Já tinha hospitais próprios, tinha ambulatórios próprios. Então, a gente incrementou muito rapidamente a rede própria, a gente ampliou leitos, inaugurou um mega pronto atendimento na região, uma das regiões mais populosas de Goiânia. Fizemos a aquisição de um parque de diagnósticos que operava dentro das nossas unidades, lá também. Então, a gente conseguiu ter resultados mais rápidos em Goiânia, porque a plataforma já estava mais madura para isso, apesar de ter muita coisa para corrigir e melhorar, né? Então, é um novo cluster de crescimento e a gente quer continuar se beneficiando dessa região, dentre outras também, né? Com relação à tua segunda pergunta, prever quanto seria a nossa sinistralidade. Se não houvesse Covid, é difícil ser assertivo nisso, mas eu posso te dizer que a Apivida ex-aquisições continua muito bem gerido, e a sinistralidade esperada para a Apivida ex-aquisições sempre vai estar girando em torno de 60%, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Já temos aí, já vamos para o 3º ano de companhia listada, e vocês têm acompanhado ao longo desse período quão estável tem sido a sinistralidade da Apivida ex-aquisições. Olhando para as adquiridas, o mercado todo oferece oportunidades de crescimento, a gente vem aproveitando muitas delas.
As companhias muito boas, elas têm sinistralidade em volta de 70%, a nossa é muito diferente disso, é única no país, mas a gente compra empresas entre 70% e 85%, às vezes até mais um pouco, 88%, acho que era o caso de Medical, acho que é mais de 85% de sinistralidade, e a gente começa daí, então, uma travessia com toda essa implementação, que eu já falei bastante, né, de verticalização, fidelização médica, sistemas, tecnologia, novos produtos, supply, DNA, as sinergias que vêm a reboque de tudo isso. Então, a gente começa uma travessia e dependendo do nível de maturidade que o ativo apresente, vai variar o tempo, se vai ser mais curto ou mais longo, para que a gente traga para níveis de sinistralidade próximas ao do Apvida. Eu não tenho a menor dúvida, e nós somos a única empresa brasileira que pode afirmar isso, que nós temos condições de ter sinistralidade no nível Apvida em qualquer região do Brasil. Hoje nós já temos. Hoje nós temos no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste e no Sudeste, algumas regiões que a sinistralidade são padrão Apvida, porque já estão com o nosso modelo muito próximos ou já foram implantados na plenitude. As outras regiões que ainda estão em processo de implantação, eles vão continuar variando com sinistralidades que começam do ponto de partida de entre 70% e 85% e vão reduzindo a nossa realidade. Então, o que vai variar lá no final das contas é assim, onde a gente consegue implantar na plenitude o nosso modelo, a gente vai ter, sim, sinistralidade próximo à Apvida, 60%, talvez um pouco mais. Naquelas regiões em que não cabe o nosso modelo de maneira integrada, plena, completa, ou seja, pequenas cidades que não cabem em um hospital próprio, por exemplo, aí sim nós vamos ter sinistralidade entre 65% até mais próximo a 70%, que é um nível de sinistralidade muito bom, melhor do que o restante de todo o Brasil, né? Por fim, respondendo à tua pergunta de comissionamento, produtos corporativos de grandes empresas, eles vão de 30% a 100% de comissionamento, o varejo, planos individuais, 320%, ou seja, o canal varejo paga mais comissionamento do que os planos coletivos. Do lado dos planos coletivos, corporativos, é possível que em algumas situações haja pagamento de vitalício. Não, ótimo, muito completo essa resposta. Muito obrigado mesmo, Jorge. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Jorge para as últimas considerações. Sr. Jorge, por favor, pode prosseguir. Agradecer muito aos nossos parceiros investidores que conosco nos permitem sonhar em dar acesso às pessoas a uma medicina de altíssimo padrão. Então, muito obrigado por estarmos juntos nessa missão tão especial. Mais uma vez, agradeço aos nossos 35 mil colaboradores, 15 mil médicos e dentistas, e em especial aqueles em que esse ano se expuseram tanto, muitas pessoas, né, que não pegaram a doença. Eu convivi em hospitais da rede própria, que de uma maneira heróica, corajosa e até trabalhando mais do que deveriam. É o caso de médicos que voluntariamente não querem estar longe do atendimento de uma maneira tão humana, cumprindo assim as suas missões, de enfermeiras, etc. Então, agradeço aqui a todo o nosso time, especialmente da área hospitalar, que de uma maneira aqui emocionado, vai aqui o meu muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo a todos que juntos a gente vem passando e superando de uma maneira espetacular, brilhante, apesar das dificuldades, por essa situação toda. E, por fim, vai aqui a nossa mensagem aos nossos clientes, nosso muito obrigado, e na certeza
de que estamos firmes para os atender sempre da maneira mais acolhedora que pudermos, de uma maneira sempre acessível e com maior qualidade. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. A teleconferência de resultados da Apvida está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.